Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. A guerra civil na Síria completou 5 anos. Milhares de mortos, entre eles crianças e mulheres grávidas. Prédios destruídos, contando aí hospitais, por exemplo. Quem conseguiu arriscou a vida em uma jornada para a Europa e também para outros países. E ainda milhares morreram nessa tentativa. Sabe-se que a situação no país é caótica. E se está assim para quem tem liberdade, imagine para os presos. Ainda mais os presos políticos. Este é o assunto de hoje no Direito Sem Fronteiras. A Anistia Internacional, uma fundação que atua em defesa dos direitos humanos desde 1961, fez um relatório denunciando a tortura e a execução de pelo menos 13 mil presos. Vamos ver os detalhes na reportagem de hoje. Esta é a prisão de Said Naya. Segundo a Anistia Internacional, 13 mil presos foram torturados e enforcados aqui. A Anistia não teve acesso ao prédio, mas conseguiu a planta do lugar. E na Turquia, integrantes do grupo estudaram as maneiras como os crimes eram cometidos, a partir de depoimentos de sobreviventes, e fizeram a denúncia. Segundo a Anistia, em pelo menos um dos blocos da cadeia, as celas tinham 4 metros quadrados e abrigavam 9 detentos. Eles eram obrigados a se revezar para se sentarem. Também eram espancados e mortos por enforcamento. O governo sírio classificou a denúncia como mera propaganda. Além desta prisão que vimos, a Anistia Internacional diz que em outras, pelo menos mais 4 mil pessoas foram igualmente torturadas e mortas. Um total estimado de 17 mil vítimas. Aqui nos estúdios da TV Justiça, para o Direito Sem Fronteiras, para falar a respeito do tema da semana, o professor de Relações Internacionais, Pio Pena, e o mestre em Direito do Estado, Tiago Sorrentino. Agradeço, antes de mais nada, a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito desse tema extremamente grave, uma denúncia da Anistia Internacional muito grave. Começo perguntando se, de imediato, isso já pode ser classificado nas categorias de crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Possivelmente sim. Por que eu tenho a cautela em dizer possivelmente? Porque as informações que nós temos disponíveis ainda não são completamente consistentes, não estão formalizadas de forma processual, especialmente dentro de um processo, de um devido processo legal. Mas pelo que há de narrativa, e se essas narrativas se confirmarem, há indícios e há indícios bons de que há, sim, o cometimento desses graves crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Professor Pena, há um detalhe em relação especificamente à Síria. Não é uma novidade causada pela guerra civil, talvez com recrudescimento, mas há uma característica do regime daquele país especificamente, já pelo menos desde os anos 60, as prisões são apontadas como fontes de crimes dessa natureza. Exatamente, né? O que aconteceu é que, com a guerra, em 2011 para cá, claro que houve um aumento de aprisionamentos, de torturas, de violações de direitos humanos. Mas isso já era uma prática existente na Síria. Aliás, praticamente todas as ditaduras espalhadas pelo mundo costumam ter essa prática de prisões, de torturas, de assassinatos e etc. Então, essa prisão de Said Naya é apenas uma, entre outras, tantas outras que existem na Síria, né? E é interessante porque nós estamos falando aqui de uma prisão comandada pelo Estado, mas também, a partir de 2011, surgiram outras prisões comandadas por grupos insurgentes que passaram a controlar determinados territórios. E todos eles mantendo uma prática de violação de direitos humanos, de tortura, de assassinatos, etc. Então, essa é uma coisa, assim, infelizmente, né, que já vem acontecendo há muito tempo na Síria e recrudesceu nos últimos anos, né? Professor, do ponto de vista jurídico, aliás, eu vou traçar um paralelo em relação à questão do direito penal especificamente. Podemos falar que existe também, do ponto de vista internacional, a chamada tipificação para essas situações, tanto na prisão de Said Naya, prisões controladas pelo Estado, como prisões controladas por esses grupos que digladiam entre si na Síria? Sim, nós já temos essa tipificação. Desde dos julgamentos, conhecidos julgamentos de Nuremberg,
que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, o mundo sentiu a necessidade de criar uma base mais sólida para poder realizar tanto a investigação quanto a condenação de pessoas envolvidas em crimes de guerra, em crimes de atrito, de agressão, genocídio, violações sistemáticas e generalizadas contra direitos humanos. Isso foi evoluindo, tivemos as convenções de Genebra, tivemos o Estatuto de Roma e hoje já temos sim tipificadas essas figuras dos crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos, crimes de guerra. Eu permaneço com o professor e o que a comunidade internacional ela pode fazer especificamente nesses casos, no foco que nós temos aqui com relação à Síria? Há duas formas de atuação que vão se encontrar dentro de um sistema jurídico que vai legitimar, pelo menos aos olhos do sistema jurídico, aquelas ações. A primeira delas é uma ação de Estado contra Estado, tentando arrefecer, tentando diminuir as hostilidades. Isso pode ser feito através de sanções, embora se duvide muito da eficácia de sanções comerciais ou econômicas, indo até escalando a própria intervenção militar em alguns casos, em casos muito mais graves. E, posteriormente, a atividade de tentativa de criminalização, de aplicação de penas aos responsáveis, às pessoas responsáveis por aqueles atos. Eu sei que o professor Pena já tem uma opinião específica com relação à questão, por exemplo, de embargos comerciais. A eficiência, historicamente, ela não tem se comprovado. Não, e o caso da Síria é ainda mais complexo e complicado. Veja bem, o que está acontecendo na Síria hoje é uma situação extremamente delicada. Por quê? Nós temos as duas grandes potências militares, as duas maiores potências militares do mundo, em lados opostos. O governo da Rússia apoia declaradamente o governo da Síria, inclusive com tropas, com a ação militar efetiva, com a ação humanitária na lógica deles. Os americanos, por sua vez, não esconderam o apoio aos grupos insurgentes, principalmente ao Exército Livre da Síria. Então, isso, por exemplo, paralisou o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, é muito difícil pensar no horizonte de curto e médio prazo o que vai acontecer na Síria, por exemplo, que possibilitasse a punição dos responsáveis por esses crimes que vêm acontecendo lá. Porque o fato de o governo sírio contar com um apoio tão relevante no plano internacional, isso, de certa forma, isenta o presidente Bashar e os seus asseclas, né, de ir aos tribunais. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5, 8, 10 anos. Então, agora, no momento atual, no quadro que nós estamos vivendo hoje, é muito difícil pensar na possibilidade de punição por esses crimes que vêm acontecendo na Síria. A não ser do lado dos rebeldes. Por quê? Eles também cometeram e continuam cometendo crimes. À medida que eles são capturados, né, eles são punidos. E aí nós temos, assim, não exatamente uma justiça, né, mas um processo de vingança que vem acontecendo, de assassinato mesmo dos insurgentes, né? Fica claro pela exposição do professor exatamente a questão da situação, do critério político que existe imperando nesse tabuleiro que a Síria se transformou. E aí vem a questão, como fica a questão da aplicação jurídica considerando-se essas questões? De um lado, uma potência nuclear, de outro, outra potência nuclear, e aí é uma salada. Aliás, se diz que o Oriente Médio não é para iniciantes. Apoiava-se determinado grupo, mas o Estado Islâmico está contra o grupo que está do outro lado, e aí é uma confusão tremenda, muito difícil de se compreender. Como fica a aplicação do direito numa situação dessa do ponto de vista da comunidade internacional? Então, do ponto de vista da comunidade internacional, a aplicação resta muito prejudicada. Para que houvesse a possibilidade da aplicação pela própria atuação do Tribunal Penal Internacional, no caso de um país que não é signatário dos tratados que permitem a intervenção direta, é necessário uma aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como o professor colocou, aí nós saímos do direito, não é mais um problema jurídico e é uma questão de motivação, de conveniência, de oportunidade, de vontade política dos integrantes desse conselho e especialmente daqueles integrantes que possuem um peso maior na sua composição. Então ela vai sim restar prejudicada enquanto esses atores não agirem concretamente.
Como é a situação? O professor quer fazer um comentário. E assim, nós estamos assim, muito presos aqui ao, digamos assim, ao curto prazo. Não é difícil imaginar que no médio prazo, para o longo, eu arriscaria dizer no médio prazo, né, esse regime vai terminar de uma forma muito melancólica e triste, como só ia acontecer com as ditaduras. Veja o que aconteceu com Gaddafi, veja o que aconteceu com Saddam Hussein. O governo, por mais que o governo sírio, essa ditadura do Assad, tenha o apoio que lhe mantém no poder, que lhe dá sustentação, né? Mas isso não é eterno. E há uma grande insatisfação da população na Síria, como eu disse, que é anterior à guerra, com os desmandos e com as violações sistemáticas dos direitos humanos. Foi até isso que levou a esse conflito generalizado nessa escala. Então, assim, a minha reflexão é, o direito hoje está paralisado, hoje. Mas o quadro, né, tende a mudar, eu acho que no médio prazo, no máximo, né, e aí sim abre espaço para que a aplicação do direito internacional, do Tribunal Penal Internacional, comece, né, a valer com relação a todas essas atrocidades que aconteceram lá e estão acontecendo lá. E será uma aplicação muito complexa, porque nós temos hoje lá pelo menos 3 grandes forças atuando. As próprias forças estatais do Estado sírio e mais 2 grupos insurgentes, cada um formado por mais de 30 grupos menores. As mesmas práticas, mas em menor escala, que são atribuídas ao governo sírio, também são atribuídas a esses grupos. Então, não se trata de identificar, existe uma parte ruim e uma parte boa, uma parte galante e uma parte vilã. Aparentemente, as atrocidades estão correndo de forma generalizada por todos esses agentes militares ou paramilitares. E quem sofre é o povo, é a população, é o indivíduo. No momento que isso acabar e for realmente possível a atuação do Tribunal Penal Internacional ou mesmo de algum outro Estado que o componha, a aplicação não precisa ser somente do Tribunal Internacional, vai ser algo enorme, vai ser algo que vai se espraiar por uma quantidade, acho que ainda não vista, pelo menos em termos formais, no campo de guerra, fora a Segunda Guerra Mundial. Mais perguntas já já. O Direito Sem Fronteiras vai para uma pausa e volta daqui a pouco. Rapidinho, não sai daí. Direito Sem Fronteiras está de volta, hoje falando sobre a denúncia da Anistia Internacional de extermínio em massa de opositores ao governo sírio. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que ela tem um viés jurídico, mas eu vou começar com o professor Pena, que é a seguinte situação. Leva-se em consideração, em situações como essa, a capacidade de um determinado Estado de gerir as situações internas que estão acontecendo. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, nós temos uma imagem da guerra, do caos que existe efetivamente na guerra, mas também existe uma perspectiva que pode aumentar a responsabilidade do Estado de um certo nível de organização e funcionamento. Não apenas do Estado sírio, mas também daqueles locais que são dominados por facções diferenciadas. Existe algum tipo de funcionamento efetivo de instituições, vamos chamar assim, nessas localidades, que pode, aí daqui a pouco vamos chegar na questão jurídica, mas isso existe efetivamente? Existe. Existe, e é um caso interessante. A Síria, por exemplo, há uma região da qual a cidade de Raqqa é a mais importante, que é dominada pelo Estado Islâmico. Nessa área, não é uma terra sem lei. O Estado Islâmico introduziu tribunais islâmicos e aplica a lei islâmica. Você vê, e nisso, assim, leva também a constituição de prisão, de desmandos, etc. Na parte controlada pelo Estado, idem. Aí já existem as instituições tradicionais. O que acontece é que, nas áreas que o governo sírio conseguiu manter sob controle, ele intensificou a repressão e a violência contra a própria população. Né? E nas áreas em conflito, em que o conflito está acontecendo, aquela guerra de atrito, ali existe um outro tipo de justiça, que é
aquela impecável até, né? Que é assim, a eliminação do oponente, pura e simplesmente. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Então, assim, tem uma situação muito delicada no país, né? E, curiosamente, no caso da Síria em particular, o governo do Bashar al-Assad apresentou uma resiliência muito grande, porque a maior parte do tempo do conflito, ele conseguiu resistir sem o apoio externo. Ou seja, mostra também o seguinte, uma certa coesão do governo com o apoio substancial de uma parte da população e mais, do exército sírio. Porque, e eu me lembro exatamente quando começou essa guerra, o que a gente pensava é que essa guerra terminaria em 6 meses a 1 ano, que foi logo no contexto do que se chamou de Primavera Árabe, né? Mas são 5 anos e a guerra continua, e não tem sinal de que ela vai acabar no horizonte curto, né? Então, isso mostra também assim, que a gente não pode pensar na Síria num país completamente desagregado, não. Tá? E assim, é curioso, porque uma coisa que as pessoas não sabem, a maior parte das pessoas não sabe, mesmo numa cidade como Alepo, que é uma cidade antiquíssima, que infelizmente eles destruíram nessa guerra. Você tinha uma parte da cidade em que a vida seguia normalmente. É como se aqui em Brasília, por exemplo, né, a Asa Sul estivesse numa guerra caótica e a Asa Norte estivesse como está numa situação de paz. Ou em uma outra cidade qualquer do país, o bairro vizinho ao seu, ele está numa situação de guerra, de bombardeio e etc., e o seu bairro não está. É uma coisa assim muito complexa, né, essa guerra na Síria, mas existia essa coisa do controle territorial e da imposição de algum tipo de ordem. Aí eu tenho a impressão que isso é um desafio também do ponto de vista jurídico. Como ficaria, ou como ficará, eventualmente, na perspectiva de uma aplicação a partir do próprio direito internacional, essa questão, uma determinada área que tem uma regra vigente, vamos chamar assim, estatal, do caso do governo sírio, uma área do Estado Islâmico, e você ainda tem grupos ligados aos curdos, que tem uma situação totalmente diferente, e por aí vai. Como é que vai se desatar esse nó? É possível já se prever algo nesse sentido? Em relação à estabilização das instituições, não. Nós também não podemos esquecer que o modelo de instituição na Síria é muito diferente do nosso modelo de instituição. Então, algumas garantias que nós aqui temos como garantidas, a possibilidade de um cidadão questionar o Estado, questionar a constitucionalidade de uma lei aqui no Supremo, na Síria nunca existiu, não havia essa possibilidade. Então temos que levar essas peculiaridades locais na hora de dizer quais são as instituições. Não é só nenhuma questão de direito internacional, mas também como fica o direito interno daquela determinada entidade, daquele determinado país. Já o direito interno deles, para nós, seria muito estranho, seria quase alienígena, no sentido de externo, exógeno, muito, muito diferente. Mas, fora isso, o que acaba acontecendo? Ao final de um conflito, ou quando já é possível que você aplique a legislação internacional cabível, como a Síria não faz parte dessa comunidade que se submete a essas regras, essa aplicação teria que ser forçada. Isso vai levar a rusgas conforme a caracterização do poder naquele momento. Se o Estado sírio se mantiver com aquela administração, com aquele governo, certamente eles não se submeterão à aplicação externa. Assim como o Estado sírio expulsou a Anistia Internacional do seu território, dizendo que eles estavam falseando dados, que estavam lá para desestabilizar, certamente eles não vão querer se submeter à autoridade externa, dizendo, vocês cometeram ou não crimes de guerra. Então, tudo vai depender desse assentamento de forças políticas. Qual vai ser o poder dominante? Qual vai ser a facção dominante? Haverá uma intervenção? Não haverá uma intervenção? Eu lembro que as regras internacionais, mesmo as que foram criadas especialmente para o julgamento, tanto na Alemanha como no Japão, só foram aplicadas porque houve a rendição total e sem compromisso de ambas as potências. Se não houvesse essa rendição, certamente os aliados não teriam conseguido aplicar o que eles entendiam por direito, por justiça, naquele momento. Pode ser que isso se repita ou não no caso sírio.
Especificamente com relação às prisões, que é o objeto primeiro do nosso programa, embora tenhamos contextualizado a possibilidade do recrudescimento. Primeiro, há um antecedente, como disse, isso não é propriamente uma novidade, prisões com determinadas práticas no caso daquela região, mas o recrudescimento por conta da guerra civil. A Anistia Internacional fez a denúncia, conseguiu-se o próprio mapa da prisão, como vimos, mas não uma atuação diretamente de organismos internacionais nesta e em outras prisões, nessa que vimos na reportagem em outras prisões. É possível se prever que haja eventualmente uma abertura e a visualização de um processo como o que aconteceu, por exemplo, no caso da prisão norte-americana no Iraque, em que houve inclusive condenação de soldados? Para ser bem honesto, eu acho esse cenário muito improvável, porque tudo vai depender da situação pós-conflito. E esse conflito não terminou ainda. A gente pensar no pós-conflito, no conflito em andamento e com as características que ele apresenta, eu acho muito improvável que vá acontecer uma punição por conta dessas violações aos direitos humanos. Né? Isso, no caso dos Estados Unidos, aconteceu na prisão de Abu Ghraib do Iraque, mas foi uma questão muito particular, muito peculiar, por conta daquela exposição de fotografias, de ter ganhado a mídia, etc. Né? Agora, em nenhum outro país que passou pela tal Primavera Árabe, né? Do Oriente Próximo, nós tivemos punição de violadores dos direitos humanos. E assim, e esses países, né, a questão da prisão não se restringe ao Oriente Médio, eu sei disso. Né? As prisões brasileiras, por exemplo, são um horror. A gente, né, se fizéssemos um programa desse sobre as prisões brasileiras também, seria uma coisa de chorar. Né? Violações aqui aos direitos humanos acontecem também de forma sistemática. Então, a minha visão com relação à Síria é pessimista. Isso, infelizmente, vai continuar acontecendo durante muito tempo ainda, porque como pensar numa democratização da Síria? E como eu disse no começo, né, toda ditadura viola os direitos humanos. Toda ditadura tem a prisão como uma demonstração de força, de intimidação e de opressão. E nós estamos falando de uma ditadura longeva, de mais de 40 anos, né? E que tudo indica continuará por um tempo ainda. Falávamos a respeito de uma questão específica sobre as possibilidades de sanções internacionais e a questão política que tem um peso em relação a esse xadrez da região do Oriente Médio. Eu faço a seguinte pergunta de algo que surgiu também sobre a questão de que sanções também aplicadas, mesmo por essas potências, eventualmente elas também poderiam ser consideradas crimes de guerra. De que maneira isso se dá? Em tese, sim. A aplicação dos crimes de guerra não fica limitada a uma parte beligerante ou a escolha. Ela pode ser cometida por qualquer nação, né? A rigor. É possível, não é impossível, é possível que a sanção em si possa ser considerada ou esse crime de guerra ou um correlato que é chamado crime de agressão. Se ela for de tal intensidade e alcance que viole direitos humanos ou que entre naquela tipificação já própria do crime de guerra. Especialmente se começar a violar, por exemplo, alguns direitos da população local. Imagine, de forma puramente hipotética, um bloqueio militar, um bloqueio econômico que impeça ajuda humanitária para a população que precisa daquilo. Se for considerado desproporcional, se for considerado desnecessário para a atividade de guerra, para o esforço de guerra em si, isso pode, teoricamente, ser sim caracterizado, então, como crime de guerra. E é importante frisar, só a título de curiosidade, os Estados Unidos não se submetem ao Tribunal Penal Internacional. Situação que nós temos justamente, efetivamente, com relação à Síria, uma situação bastante problemática e complexa que, veja que falamos a respeito especificamente da questão das prisões, mas, na verdade, a raiz daquele problema específico, ela se estende muito mais em relação a todo um contexto geopolítico que atinge talvez toda a região. Não há uma perspectiva de luz no fim do túnel, pergunto para finalizarmos. Sempre há uma luz no fim do túnel, mas nesse caso essa luz está muito distante. Né? Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente.
Bom, eu agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. Esse tema, sem dúvida, voltará na medida que há um acompanhamento dessa questão do ponto de vista não apenas do nosso programa, mas do acompanhamento de toda a questão relacionada aos direitos humanos e aos crimes de guerra também. Muito obrigado por esse esclarecimento. Esperemos que possamos, em uma próxima oportunidade, ter notícias melhores para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela participação de ambos. O Direito Sem Fronteiras termina por aqui. Eu agradeço as presenças do professor de Relações Internacionais Pio Pena e o mestre em Direito do Estado, Tiago Sorrentino. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Quer assistir de novo? Acesse o site tvjustiça.jus.br. Todos os programas da emissora estão lá. Quer sugerir um tema? Então mande um e-mail para direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau!